A juventude africana é convidada a repensar a África numa perspectiva revolucionária, a voltar àqueles ideais dos nossos antepassados, dos nossos avós, dos nossos bisavós, daqueles que um dia sonharam por uma África livre, uma África econômica, política e socialmente liberta. O que aconteceu é que os nossos pais lutaram muito, pegaram a arma, através dos gritos da liberdade, conseguiram trazer aquela liberdade que nós ambicionávamos. Porém, hoje, no século XXI, no ano 2020, a África que nós um dia sonhamos para ser liberta, livre, é a África nós que conseguimos ver que continua colonizada. A África hoje já não é colonizada por aquele colono que nós conhecemos por meio da história. O novo colono hoje nos coloniza através da economia, nos coloniza através da cultura, de padrões de valores que escamoteiam os nossos valores tradicionais como africanos. E a juventude moçambicana, a juventude africana, tem esse desafio de repensar a África numa perspectiva da revolução. E a revolução só pode acontecer se nós, como juventude, e se a juventude como tal, começar a repensar a África e começar a desenhar a África que nós queremos por meio de iniciativas, por meio de movimentos, por meio da literatura, por meio da ciência, por meio da técnica, por meio de diferentes plataformas que nós temos para poder mobilizar a juventude moçambicana e a África no geral a repensar e acreditar no seu potencial. Se calhar muitos estão a pensar que neste vídeo eu estou para trazer um discurso radical. Nada a ver. O nosso discurso de hoje é para juntos conversarmos sobre a juventude, para conversar sobre os nossos desafios de jovem a jovem, qual é o nosso desafio, o que nós devemos fazer, o que nós devemos começar a pensar. Seja bem-vindo ao meu canal, eu sou Alan Masvel, o Alan Masvela MC, o MC dos moçambicanos. Antes mesmo de irmos à nossa conversa, ao nosso tema, quero pedir desde já que dê uma ajudinha, subscreva-se ao meu canal, coloque um like, partilhe para os seus amigos, partilhe para que este vídeo alcance mais pessoas e juntos vamos sim partilhar ideias de modo a construir o Moçambique e a África que nós queremos. Querido amigo, hoje vamos sim falar da juventude, dos desafios da juventude africana no contexto da Covid-19 e a pertinência de um discurso de revolução no continente africano. No ano de 1960, vários países africanos assumiram a independência, razão pela qual o ano de 1960 foi considerado o ano de África. Mas, se nós voltarmos à história, nós podemos questionar como é que os países africanos chegaram à independência. Os países africanos chegaram à independência por duas formas, pela via pacífica e pela via da guerra, da luta. Houve pessoas que lutaram para que os países africanos pudessem ser livres. E nós sabemos que a via mais óbvia sobre a qual grande parte dos países africanos optaram para que pudessem ser realmente livres do jugo colonial foi pela via de guerra. Foi pela via do militarismo que cada africano, nos diversos cantos do continente africano, em representação dos seus relativos países, pensaram em criar movimentos, pensaram em criar organizações sobre as quais podiam se assentar os seus ideais de liberdade de maneira que eles pudessem libertar a África. Grande parte desses jovens que pensaram em libertar a África, em criar essas ideias, em criar esses caminhos revolucionários, eram jovens que estudaram fora da África, falo da diáspora, estudaram na França, estudaram na Itália, estudaram na Inglaterra e em vários outros países que creio para que todos aqueles que estudaram história conhecem o exemplo desses homens. Estamos a falar de Kwame Nkrumah, estamos a falar de Leopoldo Sédar Senghor, estamos a falar de Eduardo Mondlane, estamos a falar de diversos líderes que foram na linha da frente da libertação desses países. Eles pensaram muito, lutaram muito, perderam seu tempo e, sobretudo, tiveram que perder noites de treino, tiveram que perder noites a pensar em estratégias de combate, de guerra, para estar na linha da frente, para poderem libertar a África. E se calhar, tu estás a se perguntar, por que tu tens que trazer de volta esses elementos de liberdade da África? Tens que nos fazer pensar no processo de descolonização da África. Olha, o problema ou a razão por trás disso tudo é só duas palavras juntinhas: a consciência libertária. Nos tempos que correm, grande parte de nós, grande parte da juventude esqueceu aquele diário dos nossos antepassados, a ideia da liberdade, a ideia de uma África livre. Justamente por isso, podemos justificar que a maior parte do jovem continua alienada, ainda tem aquele desideratos da colonização dentro das suas consciências, razão pela qual muitos jovens dificilmente conseguem desenvolver iniciativas mesmo dentro do campus universitário,
razão pela qual a maior parte dos jovens continua aprisionado a elementos que não lhes ajudam a progredir, que não lhes ajudam a desenvolver, não conseguem pensar, porque todos eles foram alienados pela tendência global em que nós vivemos agora. Eu bem disse que o colono hoje já não vem com chicote, ele já não está aqui presente como pessoa física, como tal. Hoje ele nos coloniza através de ideias, através de ideologias, através de padrões culturais e demais. E são coisas que nós conseguimos notar hoje e estão cada vez mais claras, e está cada vez mais forte essa tendência dentro do espaço moçambicano e na África no geral. Tu não sabes o que significa liberdade e tu não sabes o que significa a escravatura. Olha, ser escravo significa que você os seus direitos humanos não têm nenhum valor. Aliás, dizia eu que os direitos humanos já não estão mais, os direitos humanos são praticamente esquecidos na escravatura. Você perde direito à vida, perde direito à liberdade, perde direito à liberdade de expressão, perde direito à propriedade privada, perde direito praticamente a tudo. Você é um escravo, você é tratado praticamente como um animal. E ser livre significa necessariamente voltar a ter aqueles direitos que você teve antes. Direito de pensar, direito à liberdade. E olha uma coisa muito interessante. Logo após a independência dos países africanos, o que sucedeu é que poucos países optaram pela via da democratização de África. Ou seja, não optaram necessariamente por regimes democráticos, mas sim por regimes socialistas, comunistas e ademais. O que de uma certa forma limitou as democracias, a expressão de vários africanos. Mas hoje, no século XXI, ou no ano 2020, temos a plena certeza que a África, apesar de diferentes formas governamentais, diferentes atuações de diversos governos africanos, a tendência é de serem cada vez mais democráticos, hein? A tendência dos países africanos assumirem as democracias. Por quê? Porque nós estamos a perceber que aquela ideia de liberdade de expressão, apesar de não existir, ela tende a existir. Todavia, percebe-se que as pessoas que deviam usar e gozar dessa liberdade de expressão, as pessoas que deviam gozar desse direito de cidadania, desse direito de expressar as suas ideias, a sua opinião, o seu contributo para a sociedade, já não está mais a acontecer. Os jovens hoje estão preocupados simplesmente em amontoar riquezas, estão preocupados simplesmente em pensar em dinheiro, fazer aquilo, o que não é mau, o que é bom. Mas a questão é como ter dinheiro e qual é a importância desse dinheiro, qual é o impacto social dentro do nosso espaço moçambicano e africano que essa nossa riqueza poderá ter. É uma questão muito clara. E agora, se fores a notar, todo jovem quando procura ter dinheiro agora é para beber, é para curtir, é para mapanzar, não é para dar um contributo. E tantos universitários, o que fazem? Estamos a ser amontoados de teorias E qual é a nossa contribuição? Qual é o nosso papel dentro desse contexto? Olha, se é uma coisa que nós precisamos mesmo começar a fazer como jovens africanos, é começar a trabalhar de uma forma significativa na mudança do paradigma. Estamos sempre no mesmo problema, no mesmo paradigma, no mesmo paradoxo, porque nós não estamos a dar o nosso contributo. Nós não estamos a manifestar o nosso interesse como juventude, nós estamos a manifestar o nosso interesse como africanos, nós estamos a manifestar o nosso interesse como moçambicanos. E isso é muito perigoso. Isso é muito terrível, isso é muitíssimo pesado. Eu acho que o nosso desafio maior é este, é de juntos trilharmos um passo como um todo, como um coletivo. Usarmos aquelas ferramentas que nós temos hoje. Se nós somos dominados por sistemas ideológicos, econômicos, culturais, significa que nós também podemos ir pela linha da frente. Não estou a dizer que nós devemos desvalorizar. Não. Nós estamos a dizer que nós temos que invocar a intercultura, temos que invocar o diálogo, temos que invocar a tolerância dentro disso tudo. Mas, sobretudo, devemos ser tolerantes, devemos ter o respeito pela alteridade, mas que isso não fira a nossa dignidade como seres africanos, como pessoas de sonhos, como pessoas que ainda carregam aquele ideal de ver a nossa África super desenvolvida. Olha, eu sei que estás a acompanhar este vídeo, eu reitero o desafio. É tempo de nós nos unirmos, é tempo de nós começarmos a juntos começarmos a trabalhar. Se calhar tu dizes como isso pode acontecer.
No princípio desse vídeo, eu disse que nós podemos contribuir primeiro através de iniciativas. Existem iniciativas muito básicas, iniciativas que se calhar tu achas que não têm nenhum valor, são iniciativas muito simples, mas são iniciativas que podem fazer diferente, sejam iniciativas na área de saúde, sejam iniciativas na área da tecnologia, sejam iniciativas na área, portanto, da política, da administração pública, dentro das nossas comunidades, dentro dos nossos bairros, dentro das nossas localidades. Nós podemos adotar essas iniciativas e que essas iniciativas podem contribuir de uma certa forma para revitalizar aquele diário da liberdade de África, mas também podemos optar por movimentos de consciência, movimentos de responsabilidade social, movimentos de apoio, movimentos de enaltecimento, de engrandecimento dos nossos valores, das nossas tradições, da nossa cultura. É só recordar de Placide Tsempelas quando escreve aquele livro Filosofia Banto, dentro do contexto em que a África era considerada um continente que não existe nenhuma forma de racionalidade. Este senhor, apesar de muitos filósofos não terem considerado como alguém que trouxe bases fundamentais para a consideração daquilo que se chama hoje de filosofia africana, ele trouxe uma ideia de escolha. A racionalidade africana reflete por meio da sua tradição, da sua cultura, dos seus valores, dos seus padrões, seus hábitos, seus costumes. Então é isso que nós devemos trazer, é isso que nós devemos trazer à volta, que existem esses movimentos, mas também tem que haver movimentos, estamos a falar de movimentos políticos que estão aí na linha da frente a analisarem como se comporta a nossa política. Será que efetivamente temos uma democracia que respeita os nossos valores, os nossos intentes como africanos? Por outro lado, nós podemos, sim senhora, optar por movimentos associativos. As associações desempenham um papel fundamental e crucial para que, sim senhora, possa se afirmar o nosso ideário de mudança. E falo particularmente das associações estudantis. Estamos a falar de associações acadêmicas que têm um cunho importantíssimo, que conhecem ciência, conhecem teórica e praticamente mecanismos para a mudança radical do paradigma africano de pensar na atualidade assim que é. E existem outras formas, através da literatura. Através da literatura nós podemos escrever textos lindos, textos bem fortes. Eu quero enaltecer essa juventude que tem se dedicado em Moçambique. Tem vários jovens que estão na linha da frente, que estão a trabalhar nesse sentido, estão a escrever, estão a pensar, estão a escrever coisas interessantes para que efetivamente nós possamos desenvolver a nossa grandíssima, o nosso grandíssimo berço da humanidade, como diz a história. Mas também queremos sim fazer referência a vários outros aspectos, né, que podem contribuir de uma forma significativa para a África. Portanto, vamos sim batalhar, vamos dar o nosso contributo, nós podemos fazer diferente. Olha, próximo conteúdo, no próximo vídeo vamos conversar. Essa é a parte que eu não gosto, né? Infelizmente vamos sim interromper o nosso vídeo a partir daqui. Foi um privilégio hoje podermos conversar um bocadinho em breve espaço sobre alguns assuntos da nossa bela África. Espero por você no próximo vídeo. Mantenha-se ligado porque este vídeo terá uma continuidade inédita e vamos sim continuar a falar sobre a juventude. Tu já sabes, coloca aquele like, faça aquela partilha e sobretudo subscreva-se a este canal porque grandes novidades têm ainda por vir. Eu sou Alan Masvel, o menino. Ok, sou Alan Masvel MC, o MC dos moçambicanos. Abraço bem fortes, até a próxima.